Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, de trazer de volta, acho que é a primeira participação dele nessa era aí online, nessa era do Zoom. Eu estou falando do queridíssimo amigo Antônio Schacker El Memari Neto. Deixa eu ver se eu falei direito. Ô, Schacker, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ah, que delícia, Carlão. Sempre maravilhoso estar com você. E você pronunciou certinho o nome. Pouca gente acerta, viu, Carlão? Pois é, rapaz. Então é o Maravilhoso. seguinte, já que eu pronunciei o nome certinho, em vez de ficar falando que você é o craque da gestão, que você é o cara que dá palestra no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é o cara que organiza, que extrai e faz com que os seus clientes, os fazendeiros, aí consigam extrair o melhor das pessoas. Antes de falar de tudo isso, né, eu queria saber o seguinte: me conta um pouquinho essa história, já que nós falamos do sobrenome aí, fala um pouquinho das suas origens para nós. Carlão, é uma história interessante, porque o meu bisavô, ele morava ali na Síria, em Damasco, e ele fazia calçado, né? Fazia sapato. E tinha um irmão dele que também fazia sapato, mas, segundo ele, o irmão dele era um fazedor de sapato, tem um nome que eu não sei dizer em árabe, mas ele era meio ruinzão. O sapato do irmão do meu bisavô era um sapato meio ruim. E esse cara veio para o Brasil, veio para São Paulo. Nós estamos falando no início, no início do século passado. E aí ele tirou uma foto de uma casa bonita e mandou lá para a Síria. E o meu bisavô falou assim: poxa, se meu irmão, que é muito pior que eu, tem uma casa dessa no Brasil, eu vou. E aí ele veio para cá, com o meu bisavô, com o meu avô. Só que quando ele foi lá ver o irmão não morava naquela casona, ele alugava um quartinho no fundo daquela mansão. Mas ele veio para o Brasil e minha família ela acabou arrumando emprego e trabalhando nas lojas da 25 de março, né? Enquanto 25 de março era de árabe, né? E não de chinês. Tem essa... E aí essa turma veio, o árabe veio, e aí veio o meu nome, Antônio Schacker, que eu tenho exatamente o nome desse avô que veio da Síria, aí, que veio de Damasco. Eles vieram para a capital. Me conta, você nasceu aonde, afinal de contas? Pois é, e eles vieram para a capital, Carlão, mas o meu avô do outro lado, que a família veio da Espanha, né? E eu não tenho sobrenome espanhol, porque o árabe, você sabe, sempre o nome que fica é o nome do homem, né? O sobrenome do homem. E esse vô espanhol, ele sempre foi muito empreendedor. E ele explorava, nos anos 60, ele explorava palmito na Ilha do Marajó, entre anos 60 e 70. E aí meu pai, que é genro, foi trabalhar na tal palmiteira lá no Marajó, e nessa fase eu nasci em Belém do Pará. Então eu sou paraense. Ó, deixa eu te falar agora, eu não entendi nada, né? Porque é o seguinte, o cara falou de São Paulo, Marajó, eu estava crente que ele ia falar que nasceu em Maringá, porque ele estudou em Maringá, é zootecnista formado lá na Universidade Estadual de Maringá, o homem tem mestrado em produção animal. Então, agora é o seguinte, do Pará, como é que você foi parar na Universidade de Maringá? Me conta esse trajeto. Foi assim, Carlão. Quando terminou o projeto do Pará, eu era criança ainda, a gente voltou de Belém e minha família é do interior de São Paulo, de Sorocaba. E eu fiquei até os 16 anos em Sorocaba. Foi quando, em época do vestibular, eu queria fazer ou administração de empresa, tanto que eu prestei administração de empresa, ou veterinária. Estamos falando do 91, 92. Um tio meu falou assim: rapaz, mas por que você não junta os dois e faz uma coisa só? Eu falei: como assim? Existe essa coisa de veterinário com administração? Falou: tem, chama zootecnia, né? Eu falei: rapaz, mas zootecnia, como assim? A gente não sabia naquela época, né, Carlão? Nós estamos falando, era muito novo. Hoje o zootecnista é presidente multinacional, mas naquela época não, né? E aí ele falou: e Maringá tem uma faculdade de zootecnia. E foi por isso que esse tio falou: Maringá tem. E aí, quando eu vim para Maringá fazer o vestibular, Carlão, eu fiquei numa república. Você imagina um jovem de 17 anos vir numa república, era festa, era aquelas meninas bonitas. Eu falei assim: gente,
É isso que eu quero para minha vida. Se eu não passar, eu quero passar, quero fazer esse vestibular. E aí vim para Maringá e aqui pude conhecer gente boa. Então, eu trabalhei, fiz pesquisa na época da faculdade, trabalhei no diretório acadêmico, trabalhei na Associação Paranaense de Estudantes de Zootecnia. Então, e aí eu tive uma vida acadêmica muito intensa e depois eu segui e fui para o Mato Grosso do Sul, onde eu morei uma temporada, sendo zootecnista de uma grande fazenda, que foi a minha segunda universidade. Né? Você morar numa fazenda grande, aí é onde você aprende as coisas, né, Carlão? A gente ficar aqui um pouquinho mais do lado pessoal, você também casou na época da faculdade, namorou com a sua mulher. Como é que é a história? Me conte aí, quantos filhos você tem? Eu conheci ela no último ano da faculdade, que entre nós foi uma coisa boa, conheci no último, né? Então, melhor que no primeiro. E aí eu conheci ela no último ano e ela estava entrando na faculdade na época, ela é fisioterapeuta, ela fez fisioterapia, naturalmente, e aí eu fui morar na fazenda. E quando eu fui morar na fazenda, eu já estava namorando com a minha esposa, e aí eu fiquei uma temporada. Quando eu saí da fazenda para fazer mestrado, logo em seguida a gente daí casou, então foi essa jornada. Então, muito, muito legal. Mas, Carlão, tem um ponto importante, que hoje eu só sou consultor, porque tem um motivo, porque eu não tinha não tive bolsa no mestrado. Então, eu não tinha dinheiro, precisava trabalhar, o que eu ia fazer se eu tinha que estudar? Então, eu comecei a prestar serviço, prestar consultoria, para poder viver naturalmente durante esse processo. Né? E aí foi que daí surgiu a consultoria, porque eu fazia mestrado, não, naquela época as bolsas eram muito raras, até no final acabou saindo, mas eu já estava inserido nesse processo de consultoria, porque eu comecei a fazer nas propriedades aquilo que eu fazia na fazenda que eu trabalhava, que era controle, que era acompanhamento de resultado, isso ainda no início dos anos 2000, quando eu montei a empresa de consultoria, 2002, para ser mais exato. Olha, deixa eu te falar, você tem filhos? 3. Então, a sucessão já está bem encaminhada, hein? Qual que é a idade das crianças aí? Eu tenho 2 meninas, uma de 13, uma de 11 e um menininho que tem 9. E eles já falam em ser zootecnista, gostam de boi ou o negócio deles é outro? A minha filha do meio é apaixonada. Ela, inclusive, teve na escola para ser a profissão dos pais, né? E aí ela pediu para ir como zootecnista. Ela não quis ser fisioterapeuta. Então, eles estão ali então a gente vai ficar orgulhoso, mas a ideia é que eles empreendam, né? Que eles empreendam na vida e na carreira deles. Se empreender no agro, melhor ainda, porque é o ramo que a gente vai estar inserido, pode ajudar, né? Mas a ideia estou procurando educar eles com 2 coisas, assim, com liberdade e responsabilidade, né? Então, essa que é a regrinha aí que a gente acredita que pode dar certo. Conta, disso tudo, acho que a gente já falou aqui, você deu um belo panorama, e imagino que isso chegou. Me fala um pouquinho do que é o trabalho hoje da Integra, né, que é o Instituto de Métricas Agropecuárias. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse nome é um nome bastante conhecido dentro do agronegócio. Eu tenho a honra hoje de liderar o Instituto, Carlão, que tem uma missão muito clara, que é potencializar a capacidade do agropecuarista em gerar resultado usando o número. Então, o que a gente faz? A gente tem uma inteligência de números, de referências, e a gente faz com que o nosso cliente e o participante dos nossos serviços aqui possam ter os números. Carlão, deixa eu perguntar, estou pensando em mudar de lado da mesa para um fundo preto. Aqui está passando gente, para a turma não perder o foco. Então, ao vivo aqui, eu vou fazer essa mudançazinha para a gente não perder perder a atenção em mim. Né? Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos para um fundo preto, né? E assim a turma está passando lá. Ficou bom, Carlão, aqui? Ótimo. Esse movimento aqui dá um ar muito importante aqui para nós. O nosso Fala Carlão é assim, gente. Então... eu sei, por isso que eu tomei essa liberdade. Mas aí, Carlão, o que a gente acredita? Que o produtor, que o pecuarista, ele pode mais. Não, eu desafio uma pessoa a me mostrar um negócio melhor que a atividade pecuária. Mas desafio todo mundo que está assistindo hoje.
em termos de taxa interna de retorno, em termos de margem sobre a venda, em termos de análise de risco, em termos de resultado realmente bioeconômico. Carlão, nós temos fazenda hoje de cria que está entregando margem de 47% de margem final, Carlão. 47%, sabe? Final com tudo. Tem gente que você isola, por exemplo, tem fazenda de ciclo completo mandando 32% de margem final. Tem fazenda, Carlão, dando 9% do valor da terra. Uma fazenda que está valorizando mais 10% ao ano. Com 9%, tem gente ganhando, Carlão, mais de 30% do que vale o gado. Então, assim, quando eu falo que eu desafio outros negócios a serem melhor que a pecuária, é claro que eu estou falando de uma pecuária, como você usa, da prateleira de cima, uma pecuária profissional. Né? Então, esse é o seu cenário. E ainda com potencial de crescimento muito grande, né? Agora, deixa eu te falar, já que você tocou nesse assunto, e a gente sabe que você tem um trabalho aí com... Esse ano, acho que vai dar mais de 600 fazendas, ou seja, você tem uma capacidade de análise, de enxergar o que está acontecendo nesse universo muito grande. Quando você falou aí, eu estou acostumado a ver o pessoal de mercado financeiro aí, quando fala em taxa interna de retorno para quem investe em ações, aí os negros buscam 30%, que é um negócio extraordinário, né? Você está falando em 47%. Quer dizer, eu queria que você, diante disso, eu queria que você me falasse o seguinte: qual é a diferença entre esse cara que está ganhando 47 e o cara... Porque se você tem aí, com certeza, eu imagino que entre essas 600 propriedades deve ter o cara que está ganhando muito dinheiro e, infelizmente, ainda tem gente perdendo dinheiro. Então, aonde está a diferença entre esse cara e esse cara? Carlão, para nós a diferença aqui é muito clara, né? Porque o que fica assim definido é que quem ganha dinheiro nunca é a propriedade. Quem ganha dinheiro é o líder, é o fazendeiro ou a fazendeira, ou pecuarista. Tanto que tem fazenda na areia dando mais dinheiro que fazenda no terra roxa, no basalto, assim por diante. Isso para nós é muito claro. Então, a grande diferença, Carlão, é o poder de profissionalismo, empreendedorismo e principalmente liderança desse ou dessa pecuarista. Um líder que tem uma visão clara, que tem meta, que entendeu que aquela liderança manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. Uma liderança orientada a querer gerar valor. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um dos nossos clientes mais rentáveis, é uma pessoa que, quando eu perguntei para ele, eu falei: fulano, para quem você quer gerar valor? Ele falou: como assim, Antônio? Você tem um negócio, uma empresa, precisa gerar valor. A maioria das pessoas falam assim: cara, valor para mim, pô, eu sou dono da fazenda, você tem que dar dinheiro para mim. E esse camarada respondeu: bom, eu quero gerar valor para os meus funcionários, eu quero gerar valor para os meus animais, eu quero gerar valor para o meio ambiente, eu quero gerar valor para a região onde a fazenda está inserida, eu quero gerar valor para os meus irmãos que são sócios da fazenda, e, por último, eu quero gerar valor para mim. E aí, então, no final, o manejo do gado é sempre muito bem feito, é tranquilo, é racional, é nada nas mãos. Os funcionários moram bem, têm ótimos salários, têm autonomia, sabe? Tem desafios positivos. Né? Ele trabalha com um sistema que capta carbono da atmosfera, que tem uma baita emissão equilibrada de gás de efeito estufa. Os insumos são comprados na região, sabe? Ele gera emprego e fala assim: não, eu vou pagar mais caro, mas eu estou aqui desenvolvendo a região que eu estou inserido, né? E eu estou ajudando. Então, e aí, no final, é fazenda top rentável. E aquele camarada que quer gerar valor só para ele, que o dinheiro é o propósito, assim, no final, não tem... morre. Então, eu vejo... Então, essa liderança orientada pelos valores, e também a gente sabe que pecuária, agricultura é excelência operacional, né, Carlão? Fazer bem feito. Nós sabemos que 10 gramas de ganho de peso muda o resultado. Nós sabemos que cada 1% de taxa de desmame a mais aumenta em 5% o lucro da cria. Então, assim, tudo é muito sensível. Então, são pessoas que eu brinco que ele tem que ser tão caprichoso que é alemão virginiano. Sabe? Imagina, alemão virginiano. Vou até mais longe. Se pudesse ser mulher, então, uma alemã virginiana, fazenda de pecuária tinha que ser tudo de alemã virginiana, porque mulher, inclusive,
evolui o desempenho da fazenda mais rápido que o homem. Então, as mulheres têm mostrado que elas têm uma capacidade de liderança, de gestão incrível. E vou dar um número, Carlão: cada 3 técnicos que nós contratamos aqui no Instituto, 2 são mulheres. Olha só que beleza. Você sabe que eu recebi aqui, até vou aproveitar essa deixa aqui sua para pedir para você, você vai ter que indicar as mulheres batutas para nós entrevistar aqui no Fala Carlão, porque eu recebi outro dia uma reclamação aqui, uma fã do nosso, uma seguidora aí do nosso canal, falou: Carlão, eu adoro as suas entrevistas, tal, mas você está entrevistando pouca mulher. Bom, o que eu fiz? Essa mulher que fez essa reclamação, já trouxe ela aqui para o Fala Carlão, e depois fui olhar realmente, ela tinha razão. Eu falei, então, espera um pouquinho, nós temos que trabalhar, pôr foco nisso para poder melhorar esse nosso desempenho aqui, viu, Schacker? Carlão, fala um número. Eu quero entrevistar 5, quero entrevistar 10. Tem uma lista de mulheres craques aqui. Seja cliente pecuarista, seja gerente de fazenda, seja técnico, o que nós temos, assim, a gente tem trabalhado cada dia mais. Eu até confesso um pouco essa coisa homem, mulher, direita, esquerda, isso, aquilo está me incomodando um pouco. Acho que a gente, tem que ser... Mas, sem dúvida nenhuma, eu vou indicar pessoas divertidíssimas para você conversar aqui no Fala Carlão. Está muito chato. Ô, Chaco, eu posso te dar uma notícia? Eu vou te dar a seguinte notícia. A gente acabou de entrar nos descontos do nosso programa, viu? Isso aqui é uma barbaridade. A gente nem falou nada ainda, mas, assim, o trem voa aqui quando a conversa é boa. Para a gente não... Eu queria que você falasse um pouquinho desse... Você já, na verdade, a gente fala que a gente não falou nada, na verdade, a gente já falou tudo, né? Essa sua explicação aí da diferença entre o pecuarista ou o agricultor que está ganhando dinheiro e aquele que está perdendo, eu acho até que essa lição que você deu aí, às vezes eu tenho a impressão, viu, Jaque, que você poderia ser um consultor, por exemplo, da minha agência de propaganda. Por isso que você falou aí, ele faz todo sentido em qualquer negócio, não faz, não? Veja assim, Carlão, nós como empresários, acho que a Public, o Instituto, nós temos que gerar valor e captar uma parte desse valor. Mas, assim, é gerar muito valor para muita gente. Como você faz, né, Carlão? Como você sempre fez. Eu tenho certeza quanto da pecuária nacional e internacional tem ligação com a tua história, com Fala Carlão. Carlão, a tua rede de relacionamento. Então, você gera muito valor, e quem gera valor, sem dúvida nenhuma, acaba captando esse valor e seguindo. Então, acordar cedo com vontade de fazer, porque é apaixonado, né? Entendendo que tem a parte ruim, sempre vai ter, mas ela é muito menor que a parte boa, é o que faz a diferença, né, Carlão? Para a gente fechar nossa prosa aqui, é o seguinte: nesse mundo que a gente virou, a gente aprendeu muita coisa aí nos últimos ano e meio, eu diria. Talvez eu arriscaria dizer que a gente aprendeu nesse ano e meio mais até do que nos últimos 15, sei lá, talvez ensinaram muita coisa para a gente. Eu queria que você me desse uma fotografia daquilo que você acha que foi o aprendizado desses últimos tempos e também falasse um pouquinho do que vem por aí, dos recordes que estão para chegar aí no nosso agronegócio. Eu vejo que o grande ponto foi que nós entendemos o valor da vida de uma forma global. Então, as pessoas que ficaram mais em casa por tema da pandemia puderam levar filho na escola, quem tem filho pequeno. Eu tenho certeza que se cuidar mais, e você sabe que eu sou fã número 1 seu, sempre fui. Agora, a tua jornada de saúde me inspirou. Na última live, a sua, eu saí e fui caminhar. Né? Ia chegar em casa comer amendoim, tomar cerveja, né? E fui caminhar, sabe? Então, por conta da live, já emendei a semana e já estou me sentindo melhor. Então, assim, eu vejo que hoje a gente aproveita melhor o tempo. A gente não admite mais, Carlão, ter que viajar 30% da nossa vida fica enfiado num carro. Então, a gente percebe que dá para se fazer muita coisa boa online. Então, eu vejo que a gente está aprendendo a aproveitar melhor o tempo. Os pecuaristas, a gente tem um trabalho de online, por exemplo, de comparação, muita adesão, então mostra que as pessoas estão investindo no seu desenvolvimento. E do ponto de vista de pecuária, Carlão, esse ano nós vamos ter fazenda com 200 arrobas por hectare, 200, enquanto a média brasileira é 4. Nós vamos ter fazenda várias de R$5 mil por hectare de resultado na pecuária. Nós vamos ter bezerro desmamando com mais de 300 quilos.
sabe? Nós vamos ter fazenda com média de 280 quilos de peso ao desmame. Nós vamos estar matando boi de 20 meses e 22 arrobas a pasto, sabe? Então, nós vamos ter prenhez de 87% e novilha Nelore de 14 meses. Então, assim, nós vamos ter uma nova pecuária, ela está se mostrando. Claro que eu estou dando os números lá de cima, aqueles inspiradores das fazendas. A média segue ruim, a média segue, infelizmente, com gente perdendo dinheiro, mas nós estamos vendo aqui que nós ainda desconhecemos o potencial da pecuária, Carla. Nós não sabemos onde essa coisa pode chegar mesmo. E aí, quando você dá um pouquinho de incentivo, um pouquinho de segurança para o pecuarista é estudioso, ele é trabalhador, sabe? Ele é cumpridor, ele se desafia. Então, eu vejo que estamos vendo uma fase muito bacana e agora é hora de realmente profissionalizar, preparar uma fazenda que produz barato para que, caso essa fase mude, a pessoa já está preparada, né, para poder seguir sempre em diante. Então, na época das vacas gordas, onde a gente revisa o processo para produzir barato, para produzir a pasto e para melhorar o meio ambiente e assim por diante. Eu estou muito feliz e otimista nessa jornada. Você até, eu sei que você, nesse tempo aí, também lançou livro, universidade. Como é que é? Me fala, porque essa história da educação é fundamental, né, Cháquio? Carlão, você é um homem de educação, então você sabe bem isso. Nós temos um método que chama 360 de gestão na universidade, tem livro, tem blog. Carlão, olha, graças a Deus, o nosso livro já vendeu 6.000 cópias. E para um livro de nicho, Carlão, né? No Brasil, um best-seller vende 12.000, que é um desses livros famosões, sabe? E o nosso de pecuária já vendeu 6.000, estamos caminhando para 7.000 livros vendidos. Então, assim, a gente vê que a educação... E sabe qual está sendo a melhor educação, Carlão, agora? É a educação em rede. Nós estamos formando grupos de pecuaristas, vários, e os pecuaristas estão, através de um método que nós estamos criando, que nós criamos, estão compartilhando o resultado. Mas não é aquela coisa de grupo de desenvolvimento, não é assim. É um grupo organizado, com metas específicas, com uma regra de compartilhar resultado. Então, quando você junta as cabeças, a melhor educação em rede. Então, os programas de desenvolvimento em rede estão voando, está dando mais resultado que qualquer outra iniciativa. As fazendas estão indo muito bem quando a gente pode perguntar para outro pecuarista o que ele fez, que deu certo, que deu errado, né? Por isso que é bom se comparar. Ô, Cháquio, infelizmente, deixa eu te falar, nosso tempo agora já acabou mesmo. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Dizer que a casa aqui está sempre às suas ordens, tá certo? Queria até mostrar aqui para vocês aqui a nossa revista Agro Revenda, né? Esse exemplar aqui, ó, 160 páginas, é um recorde atrás do outro, as nossas edições aqui, tem sido uma beleza, viu, Cháquio? Parabéns, Carlão. Tudo que você toca funciona porque você quer gerar valor. É ou não é, Carlão? Você é um homem que nasceu para gerar valor. Então, como consequência, tem esse êxito todo. Obrigado, Carlão. É uma grande honra estar com você e eu não canso de repetir que eu sou muito feliz em ter essa proximidade com você, essas oportunidades. Sempre você me tratou com muito carinho e eu quero dizer que esse carinho ele é recíproco, viu? Muito obrigado, Carlão. Maravilha! Nós é que agradecemos. Eu queria falar com você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Aperta aquele botãozinho vermelho inscrever-se, deixa ele cinza. Com certeza você vai receber notificação de uma entrevista como essa do Cháquio. Você não pode perder de jeito nenhum. Agora, se você é daqueles que não gostam muito de vídeos, tem gente que não gosta de vídeo, viu, Cháquio? Tem gente que prefere botar um fone aqui no ouvido e só escutar. É o seguinte, em todas as principais plataformas de áudio, você vai achar lá o podcast Radar Agro do Grupo Public, e aí você vai na playlist do Fala Carlão, vai ter essa conversa e tantas outras conversas muito boas para você. E quem tiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, olha, só me resta agradecer imensamente. Cháquio, um forte abraço, valeu demais, conversa top, sempre na prateleira de cima, viu? Amém, Carlão. Um abraço a todos, um abraço a você. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!